Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Bom, a minha conversão veio através do meu casamento já estava praticamente destruído. Já aos meus olhos não tinha mais solução. E Deus, na misericórdia infinita dele, ele enviava pessoas para pregar a palavra para mim. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, então para mim assim eu nunca tive aquela experiência com o Senhor. Então eu não gostava de crente, apesar de ter uma avó, minha avó materna, ela era crente, ela me levava na igreja quando era pequena, mas eu fui crescendo, eu não queria saber de Deus. Eu dava valor à minha família, ser feliz no casamento, filhos, menos saber de Deus. E muitas vezes a gente, quando o Senhor, ele tem um plano de salvação na nossa vida, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. E eu vim pela dor. Assim, depois de 13 anos de casamento, muito sofrimento, eu achava assim que eu era feliz, só que eu vivia uma vida assim muito triste, atormentada. Eu cheguei ao ponto de descobrir as traições do meu marido e assim, Deus sempre enviava pessoas para pregar a palavra na minha casa, enviava os crentes na minha casa. Eu não gostava de crente, eu inventava muitas desculpas, eu não queria ouvir a palavra de Deus. Mas aí, quando houve o final do meu casamento, já meu marido ia sair de casa, e aí eu não tinha solução. Aí minha mãe sempre falava, vamos minha filha para a igreja. Eu falava, não quero ir para a igreja. Aí chegou um momento que numa tarde, meu marido ia sair de casa no outro dia. E numa tarde, eu entrei dentro do meu quarto e pela primeira vez pedi perdão a Deus, assim, um perdão sincero. Eu me ajoelhei de frente ao meu guarda-roupa no quarto, eu estava sozinha em casa, não tinha mais ninguém. E chorei muito e pedi perdão para Deus. E falei que naquele momento eu ia na igreja, eu ia buscar Deus, porque eu não tinha mais solução na minha vida. Ou eu tinha em mente assim, ou eu me matava, ou eu buscava Jesus. E graças a Deus, eu pensei, eu louvo a Deus, porque eu tenho duas filhas, eu pensei muito nelas, porque elas eram pequenas, eu tinha que pensar nelas. Então eu decidi buscar o Senhor. E naquela tarde eu pedi perdão para Deus e eu falei que naquela noite eu ia na igreja. Minha mãe sempre me convidava e eu nunca ia. E quando eu resolvi ir, eu liguei para ela, falei, hoje eu vou na igreja, e ela não quis ir. E aí à noite, chegando meu marido em casa, eu falei, vamos na igreja comigo? E eu tava assim, eu tinha um ciúmes possessivo. Eu idolatrava meu marido, eu cheguei ao ponto de estar em depressão, eu estava com síndrome de pânico, porque tantas traições que eu fiquei sabendo. Então eu cheguei a um momento, eu fiquei com depressão, fiquei com síndrome de pânico, então eu estava no fundo do poço realmente. E a única pessoa que podia me ajudar, o único, era Jesus. E eu fiz a coisa certa. E naquela tarde, quando eu pedi perdão para Deus, eu peguei e eu falei, eu vou na igreja. Aí eu resolvi ir na igreja. Aí chegou a noite, minha mãe não quis ir. Aí quando meu marido falou que não queria ir, aí eu falei, não vou. Aí veio na minha cabeça, você não prometeu para Deus? Então você vai. Eu falei, é verdade, eu prometi para Deus, eu vou ter que ir. Eu sei que naquela noite eu peguei o carro e do centro que eu morava em Campo Grande na época, Mato Grosso do Sul, eu peguei do centro, era 8 quilômetros até o centro, onde era a igreja presbiteriana renovada. E eu peguei o carro e eu ia, cada esquina falava, volta, e outra voz vinha falar, não, vai na igreja, você falou com Deus. E outra voz falava, não, volta, teu marido vai te trair, teu marido vai ligar para outras mulheres. E eu fui assim chorando muito, até que eu consegui chegar na igreja. Eu entrei naquela igreja, nunca tinha entrado numa igreja assim, depois de adulta, numa igreja de crente. E eu entrei sozinha. E naquela noite estava terminando um encontro. E um rapaz que eu nunca ninguém me viu naquela igreja, um profeta que nunca me viu, chegou diante de mim e eu chorava muito quando eu ouvia os louvores da igreja.
ele pegou e falou assim pra mim, começou a orar em línguas, e eu não entendia aquilo. Eu falava, todo mundo orando em línguas, orando em alto, e uma pessoa que vem de um tradicionalismo católico, pra mim aquilo ali era absurdo. Minha vontade era, no primeiro momento que as pessoas fechassem os olhos, eu ia sumir dentro daquela igreja. Mas esse profeta, Deus foi tão misericordioso que usou esse homem para vir falar comigo. E ele falava comigo, e eu fazia assim, que o som estava muito alto, eu não entendia, eu só balançava a cabeça, que eu estava entendendo, mas eu não estava entendendo o que ele falava. E ele percebeu isso, ele veio e falou no meu ouvido, você está entendendo o que eu estou te falando? Aí eu fiz, não. Ele falou assim, você não pediu perdão hoje para Deus? Deus manda te falar que ele te perdoou todos os teus pecados, e que hoje ele muda a história do teu casamento. Nossa, aquilo para mim foi tudo. Aquilo para mim, assim, foi o início de toda a minha vida. Tudo não tinha mais solução. Aos meus olhos não tinha mais solução. Mas Deus é mestre. Quando a gente acha que não tem solução, aí entra Deus para mostrar que Ele é mestre em fazer o impossível acontecer. E naquele momento ele falou para mim, você lutou muito para chegar aqui, e realmente só Deus podia saber a batalha que eu travei para chegar até no centro, para entrar dentro daquela igreja sozinha. Eu era uma pessoa tímida, que não tinha coragem nem de perguntar o preço no supermercado de algo. Eu tinha muita timidez, e Deus tirou essa timidez de mim. Eu entrei naquela igreja e aquele profeta falou comigo, falando que naquele momento Deus mudava a minha história. Meu marido estava numa situação que ele não podia olhar para mim, ele não tinha, ele falava para mim que não me suportava mais, que me odiava. Mas no fundo eu sabia que ele ainda me amava. Aquilo ali foi uma barreira que o diabo colocou entre nós dois. E quando eu pisei naquela igreja, e quando eu peguei, me entreguei nos pés do Senhor, clamando a ajuda dele, ele quebrou essa barreira, porque tanto é que eu cheguei em casa, meu marido estava jogando um baralho lá com os amigos, e ele falou, você entrou na porta, você estava diferente, eu vi você diferente. Eu creio, naquele momento Deus tinha tirado, e eu contei a experiência do que eu tinha tido na igreja, o que Deus tinha me falado, o que Deus ia fazer na minha vida, mas por nenhum momento eu soltei da mão do Senhor. Quando eu vi que Jesus, eu comecei a buscar, eu sofria muito, eu tive que passar por, o Senhor foi tratando a depressão, eu fui para o encontro, no primeiro encontro eu não queria Jesus, eu não queria Deus, eu queria só a bênção, eu não queria o dono da bênção, eu queria solução na minha vida, e o Senhor foi misericordioso, foi dando a solução no meu casamento. Aí eu tive que fazer, só que do jeito que eu entrei no primeiro encontro, eu saí. Deus foi fazendo no meu casamento, mas eu não tive experiência com Deus. Aí eu fui outra vez no segundo encontro. E no segundo encontro, eu tinha reuniões em casa. E nesse segundo encontro, uma profeta falou assim para mim, Deus manda você abrir mão daquilo que você mais ama. E eu entrei em pânico, porque aquilo que eu mais amava era o meu casamento, o meu esposo. Até então eu idolatrava, porque eu só me sentia bem com ele do meu lado. Se ele não tivesse do meu lado, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. E eu só sentia a felicidade com ele ao meu lado. E eu era uma mãe assim que muito nervosa, extrema, eu judiava. Então, quando meu marido não estava em casa, eu batia nas minhas filhas, eu descontava, eu descarregava toda a minha raiva nelas. Meu Deus. E nisso o Senhor foi tratando. E naquela reunião, Deus foi, e essa profeta, essa amiga nossa, ela falou assim pra mim, Deus manda você abrir mão daquilo que você mais ama. Eu entrei em pânico, porque eu falei, mas Deus, o Senhor falou que ia restaurar, como o Senhor quer que eu abra mão? Mas Deus queria que eu abrisse mão daquela idolatria que eu sentia pelo meu esposo. Eu não idolatrava imagens, mas sim idolatrava meu marido. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim.